você está no meu canal do YouTube, já aproveita, se inscreve, né? E tem o sininho também, que é para depois você ser lembrado. Bom, eu estou nesse curso de microaulas. Hoje é a quarta aula. Na aula passada, na aula 3, que você pode ver aí no canal, eu falei do cinema que conta histórias, que é o ficcional clássico. Lembrando dos domínios do cinema, o ficcional clássico e moderno, o cinema documentário, que é o segundo, cinema experimental, o terceiro, e cine-ensaio, que é o quarto domínio. O cinema ficcional clássico é Hollywood, é Netflix, é as telenovelas da TV Globo, que começam lá com Griffith. Você vê nos vídeos anteriores que você vai compreender bem isso. E o cinema moderno, o ficcional moderno, ele é uma oposição, não total, mas é uma oposição ao ficcional clássico. Por quê? O ficcional clássico ele é linear, histórias com começo, meio e fim, no geral. Ele propõe uma teleologia, um final, uma mensagem moral no final. E o cinema moderno, que começa aí nos final dos anos 30 do século passado, 40, o cinema moderno ele tem narrativas mais soltas, ele menos ligadas organicamente, diferente do clássico, menos dramatizadas, tem comportamentos assim de vazio. Olha esse filme que está entrando aí, Persona, do Bergman, né? A história de uma atriz que ela perde a voz durante a encenação e ela é internada numa clínica, depois vai para uma casa e ela vai ser assistida por uma outra mulher. Esse é um cinema moderno de primeira qualidade, Persona, que no Brasil tem o título de Quando Duas Mulheres Pecam. E esse filme mostra claramente aí um cinema moderno, que tem um pé no clássico, mas ele tem o quê? Personagens que têm muita densidade, não é como no clássico, os personagens geralmente se identifica rápido. Os personagens de Persona, as duas, a persona delas interpenetram, tem hora que você não sabe quem é quem. Então tem momentos assim de vazio o filme causa estranhamento, tem muita subjetividade, tem lacunas, questões mal resolvidas, e você fica se perguntando, vai ter que final que vai ter esse filme, Persona? Geralmente os finais ficam abertos ou ambíguos, não é? Não, vamos ver aqui um trecho, Ladrões de Bicicleta. O final do Ladrões de Bicicleta é um filme quase clássico, de ficcional clássico, mas ele já tem o toque de moderno nos anos 40, filme italiano, que é o final aí que é o pai e o filho indo embora, ele roubou uma bicicleta para poder trabalhar, e o final a gente não sabe então o que vai acontecer com esse homem e esse menino. Depois que ele foi pego, roubou a bicicleta, a polícia resolveu não prendê-lo, e ele, aí olha essa imagem, ele sai andando junto com a multidão que tinha saído de um jogo de futebol, e você fala, e aí? O que vai acontecer? Ele não fecha, ele não conclui. É outra característica do cinema moderno. E os personagens geralmente são desenhados com uma nitidez menor. Estão sempre em crise, eles são pouco dados à ação. Essa ação que a gente vê no filme clássico. O Indiana Jones, naquela ansiedade, Nicolas Cage em Motoqueiro Fantasma, esses filmes. Não, no cinema moderno a gente tem personagens lentos, geralmente eles são reflexivos, e eles têm também uma coisa que é o cinema moderno, a forte presença do autor, das suas marcas estilísticas. Está aí, já entrando, Acossado, de Jean-Luc Godard, que é um filme de 59, que é um ícone do cinema moderno. Aí tem as marcas do autor, do diretor do filme. Aí tem muito pouco do produtor, como em Hollywood. Mas tem a marca forte do diretor, não é? A sua visão de mundo muito particular. Geralmente, no cinema moderno, os próprios diretores fazem o roteiro. E as rupturas estilísticas são fortes no cinema moderno. Esse filme, mesmo que você está vendo Acossado, ele muda. Você é um cara que é um bandido, ele tem uma namorada,
mas tem hora que você não sabe se ele está ironizando com o cinema policial americano, com os americanos, você não sabe o que vai acontecer com ele, e você vê claramente no cinema moderno, que é outra característica que eu disse, a propensão dos personagens à reflexidade. Eles sempre estão questionando ou a si próprios ou ao mundo que eles vivem. Outra característica desse cinema moderno é que os filmes geralmente citam os próprios filmes. Como até o Acossado faz isso, não é? Cita os próprios filmes. O 8,5 do Fellini, A Noite Americana do Truffaut, O Estado das Coisas do Wim Wenders, O Desprezo do Godard. Então, um cinema moderno ele sempre cita o próprio cinema para mostrar a sua diferença também com o ficcional clássico. Então você tem aí procedimentos visuais também sonoros que confundem aí as fronteiras entre a subjetividade do personagem e a objetividade que está sendo mostrada no filme. Então o personagem meio que está para um lado e a história está caminhando para outra. O que você está vendo de imagem não é bem o que o próprio personagem está vendo. Tem uma coisa do cinema clássico, do ficcional clássico, que é muito comum. Então o personagem, por exemplo, o personagem olha, em seguida vem uma imagem mostrando para onde ele está olhando. O cinema moderno não tem esse compromisso. O cara, no Acossado mesmo, ele olha para um lado, mas imediatamente a gente não sabe para onde é que ele está olhando. Não vem uma imagem para ajudar a gente. Então também tem fantasias, alucinações, muitas fantasias, não é? E as manipulações temporais que produzem assim no espectador efeitos de confusão entre passado, presente, que no ficcional clássico, começo, meio e fim. Tempo, espaço, tudo direitinho para a gente não se perder. No moderno já não tem esse compromisso. Então é interessante observar, olha bem, essas características de junção entre o visual e o sonoro. Muitas vezes o que é ouvido não corresponde ao que é visto. Câmera na mão, tem muita câmera na mão, câmera tensa, né? Porque os equipamentos começaram a ficar leves nos anos 50. Uma iluminação natural, para dar uma ideia mais de realismo. É um cinema que vai para a rua, como você viu aí com Jean-Luc Godard em Acossado. Tem muito plano sequência, né? A câmera começa a filmar, planos longos, não é? Sequências longas sem cortes. E também a narrativa que não é tão linear. São as características do cinema moderno para você. O ficcional moderno ele vai aí dos anos 40 até final dos anos 70. É o auge do cinema moderno, que no Brasil o representante máximo foi Glauber Rocha. Glauber Rocha em Terra em Transe e Deus e o Diabo na Terra do Sol, que ganhou o Festival de Cannes, né? Esse cinema moderno. Que esse cinema moderno ele praticamente orientou todo o cinema posterior, que a gente chama de cinema de arte. Aí os cineastas Wim Wenders, Tarantino, são tributários, se a gente quiser dizer assim, do cinema moderno. Então é isso, o cinema moderno, a quarta aula dessas microaulas que eu estou dando sobre o cinema. Próxima aula eu falo do cinema documentário. Meu canal no YouTube está aí, dá uma olhada, se inscreve. Abraço.